Aleluia! Está começando mais um GC Online. Estou aqui com Alisson, Fernanda, Pastor Mateus. E eu quero que você acompanhe a gente também nas redes sociais da nossa Igreja Batista da Lagoinha e também Rede Super. Deus abençoe muitos vocês. Nós estamos aqui agora, vamos ler o texto bíblico. Hoje é tema livre, nós vamos falar de amor. Nós estamos com uma série muito importante na nossa igreja sobre princípios. E um dos princípios é o amor. Mas antes disso, quero que você já prepare o seu coração em oração. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por cada um que nos assiste. Que o Senhor venha transbordar o nosso coração de amor hoje, principalmente pelo Senhor e pelo aquilo que o Senhor ama também. Pai, que o Senhor venha trabalhar em nossas mentes, para que nós possamos mesmo deixar a palavra germinar. Pai, para que nós possamos cada vez mais Te adorar, Te louvar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Oh, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia, sim, de derramar o amor que nós temos pelo Senhor. Sempre, todos os dias. Faça isso hoje. E para falar de amor, vamos falar
1 Coríntios 13, 1 ao 13. Pega aí comigo. Essa obra é uma das consideradas pelos comentaristas das mais grandiosas e profundas obras do apóstolo Paulo. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, vamos entender aqui do que se trata. Paulo estava ali corrigindo uma igreja imatura, né, uma igreja carnal, e ele vai corrigir essa igreja com um remédio chamado amor. Então, abra comigo, 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o amor, né? Algo tão importante. Deus é amor. E Ele amou tanto o mundo que Ele entregou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos basear esse amor no amor do tipo de Deus, que é o amor ágape. Esse amor que Paulo está falando não é um amor que está tão desgastado por aí, né? Que está tão banalizado, porque o amor não é um sentimento, ele não é uma aceleração, borboletas no estômago, ele não é uma atração, uma paixão avassaladora. Amor não é isso. Isso aí é o amor corrompido, na verdade, nem, né, de tão desgastado que ele está, o pecado, ele estraga, né, tudo aquilo que é lindo diante de Deus. E o amor é uma das palavras que as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, não compreendem o amor genuíno do tipo de Deus. Então, elas se baseiam num amor que foi corrompido porque o mundo, o pecado faz isso. E as pessoas, às vezes, querem amar a Deus e amar as pessoas com esse tipo de amor. E esse amor não é o amor de verdade, né? Esse amor não é o amor genuíno, o amor ágape. Porque o próprio amor de Deus, ele é sacrificial. Ele é aquele amor que entrega, que se doa. E é tudo isso aqui que o texto vai dizer, né? Paulo vai explicar o que o amor é, o que o amor não é e o que o amor faz. E a gente vai discorrer aqui com esses versículos, mas eu quero que o pastor Mateus dê o seu parecer aí sobre o amor. Vamos lá, vou dar meu parecer, então. Como a pastora Lívia falou no início, a gente está falando sobre um princípio, né? O amor pela ótica do que é ser um princípio. E aí eu dei um Google rapidinho aqui para ver o conceito de princípio. E princípios são, pois, verdades ou juízos fundamentais que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos, né? E daí começam várias linguagens difíceis, porque é um site aqui de coisa de justiça, de direito. Mas quando a gente fala sobre princípio, o amor como um princípio, a gente não trata de princípios como ações práticas simplesmente, mas é um ponto a partir do qual eu formo as minhas ações.
É um ponto a partir do qual eu formo os meus conceitos, eu norteio os meus relacionamentos, eu vivo a vida a partir de princípios. Então, todos nós temos princípios na nossa vida, temos princípios e valores. E nós precisamos, né, como a pastora Lívia já falou, a gente está tratando aqui na Lagoinha Matriz sobre alguns princípios nos ministérios geracionais durante todo esse ano de 2023, porque a gente observa a necessidade de retornarmos a princípios. Básicos. Exatamente. O óbvio que precisa ser dito. Exatamente. E como a pastora Lívia já disse também, a gente perdeu muito do verdadeiro conceito, do conceito bíblico do que é o amor verdadeiramente. Então, por isso que a gente precisa retornar ao fundamento, retornar ao princípio, retornar a esse lugar onde nós revisitamos as bases da nossa fé, da nossa crença, da nossa vida. E ao retornar a essas bases, nós realinhamos a nossa forma de ver o mundo, os nossos relacionamentos, a nossa vida com Deus, inclusive, porque amor é princípio básico, é base para a vida do cristão, para a vida humana, na verdade, né? Que fala sobre várias coisas que não só são crentes que fazem, mas não adianta a gente ter meras boas obras se a gente não tiver amor. Não adianta a gente ter uma boa religiosidade se a gente não tiver amor. Não adianta a gente ser excelente no que a gente faz se não tivermos amor. Não adianta nós termos vários relacionamentos se não houver amor. De nada adianta, porque como a Lívia também já falou, o amor ele não é esse simples emocionalismo. Ele não é só um jogo de emoções, embora envolva emoções, mas não é só emoções. O amor, ele de fato tem um fundamento, ele é firme, ele é constante, né? E é isso. Amém, glória a Deus. Vamos contextualizar aqui sobre esse texto, né? Paulo está falando para uma igreja cheia de dons. Uma igreja que fluía nos dons e eles eram muito... Aí a gente vai observar, né? Porque Paulo vai falar sobre a humildade, vai falar sobre o amor, o que ele é, o que ele é de fato, porque, na verdade, estava tendo muita confusão nessa igreja. Era uma igreja muito carnal. E o remédio que ele passa para poder eles consertarem essa questão da imaturidade, da carnalidade, é o amor. Porque não adianta nada a gente fazer 1000 coisas com as nossas mãos, fazer 1000 obras para Deus, se a gente não ama. Fica como os fariseus, né? Hipócritas. Não ama. Eu estou fazendo a obra de Deus, mas não consegue olhar para o lado e ver a necessidade, olhar no olho do irmão e perguntar: você quer que eu ore por você? Você quer que eu vou na sua casa? Você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui do seu lado. Eu estou vendo você, né? Não, às vezes a pessoa flui nos dons, profetiza e cura, liberta e faz aquele tanto de coisa, porque essa igreja estava acontecendo isso. Mas Paulo estava corrigindo aqui de uma maneira muito incisiva. Está faltando amor aqui. E eu vou explicar para vocês o que o amor é. E ele vai trazendo aqui a revelação do que é o tipo de amor de Deus. E o tipo de amor de Deus é diferente do que a gente está acostumado. O amor de Deus é incondicional, né? O amor de Deus não precisa merecer, você jorra amor. E o amor como um fruto do Espírito precisa estar dentro de cada crente, né, Fê? Sim. Esse texto definitivamente é um dos mais lindos, né, da Bíblia, assim. E a gente usa ele para diversas situações, principalmente você vê em convite de casamento, né, em declarações de amor, assim, entre um casal. Mas é muito mais profundo do que isso, né? Quando a gente vai lendo... Eu já me peguei lendo esses versos, assim, pensando, meu Deus, eu acho que eu não amo ninguém, que... O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha e blá, blá, blá. Muito difícil, né? Mas quando a gente entende o que é o amor, o que é esse amor incondicional, esse amor ágape, que o amor é uma escolha, que vai muito além de um sentimento, porque paixão, a gente sente paixão, a gente sente raiva, são sensações, emoções. O amor não. O amor é uma escolha a ponto de... Em relação, por exemplo, Deus deixou um mandamento para a gente, né? Jesus deixou amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Então, tem momentos que o meu próximo, vamos falar de gente mais próxima possível, né? Marido, mãe, irmão, pai, né? O mais próximo possível ali. Ele vai te causar coisas que vai contra tudo isso aqui. Ele vai te causar impaciência, raiva, inveja e tudo de ruim.
Mas quando você pensa que é uma escolha, ele vai muito além disso, é algo que não perece. Né? Assim, ainda que eu passe por dificuldades, ainda que haja imperfeição em nós, que somos homens, que somos humanos, o amor ele está acima disso tudo. Né? O apóstolo Paulo termina esse texto falando, existe a fé, a esperança, o amor é acima deles, é o mais importante. Da mesma forma com Deus, né? A gente às vezes quer que nosso relacionamento com Deus ele seja lindo, assim, flores, sem problema nenhum. É muito fácil amar a Deus assim, gente. Mas como que a gente ama a Deus quando você pede cura e Ele não cura? E às vezes a morte vem naquilo que você pediu cura. Como que você ama a Deus quando você está passando por momentos de aflição, de tempestades, de dor e problemas, enfim, tantas coisas difíceis, e Deus está ali, e você clama, e você fala, Senhor, por favor, olha para mim, me tira da situação, e você continua enfrentando aquilo. Então, entender que o amor, eu acho que eu creio que o apóstolo Paulo, que inspirado pelo Espírito Santo, quis dizer nesse texto todo o amor, ele está acima de todas essas coisas, ele tem que ser imperecível mesmo, assim, você tem que, independente da situação, por isso que é uma escolha, eu vou perseverar até o fim, eu vou amar até o fim, eu vou amar a Deus acima de todas as coisas, independente do que me acontecer, eu vou amar o meu irmão da mesma forma que eu me amo, porque eu não desejo mal para mim, então eu preciso amar ele assim. E, enfim, eu entendo esse texto dessa forma. Amém. E Paulo deixa claro a superioridade do amor, né? Ele transcende a história. Não é só para a igreja militante que está aqui lutando, vivendo cada dia, mas também para a igreja triunfante. O amor vai perdurar eternamente. Aqui os dons, glória a Deus que Deus dá dons aos homens, mas eles só vão servir para a igreja militante, só vai servir para a gente aqui. Lá na glória a gente só vai amar, louvar, só vai ser vitória, né? Lá sim, vamos triunfar em Cristo Jesus, mas enquanto estamos aqui, já podemos viver de fato o amor que dura eternamente para com Deus e para com nossos irmãos. E isso é muito verdade, como a gente está falando aqui. Essa igreja era uma igreja cheia de dons, mas eles viviam em discussões, era uma igreja desavenças o tempo todo, em divisões, em confusões. E às vezes a gente percebe isso, como a Fê falou, a gente quer circunstâncias favoráveis demais para amar. Não, a pessoa tem que ser legal comigo. Não, Deus tem que cumprir tudo aquilo, todos os meus desejos, todos os meus sonhos para eu poder amar Ele. Que amor é esse? Que é condicional, que tem que ser um amor conforme os meus... meu jeito, né? Conforme os meus minhas regras, meus padrões, regras, conforme o meu jeito de querer a vida, de ver as coisas. Às vezes a gente tá com o amor ainda distorcido e não entendeu o que significa o amor de Deus. Porque o amor de Deus é isso, Ele se doa, Ele fala que Ele amou antes da gente amar Ele. Ele nos amou primeiro. A gente estava lá todo lascado, tudo errado, odiando Deus, não querendo saber de nada. E Jesus nos amou, a gente não amava Ele ainda, mas Ele nos amou. Ele nos amou mesmo sendo indignos, mesmo não sendo merecedores. E é esse tipo de amor que a Bíblia nos convida a viver. É esse tipo de amor que Paulo está falando aqui. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se vocês não estão, né? Ele está explicando sobre o amor, porque essa igreja não andava em amor, né? E esse amor é isso, um desses que a Fê comentou aqui, falou assim, né, da paciência. A paciência é uma infinita capacidade de suportar, né? E a Bíblia fala para suportar uns aos outros em amor e tal. Ou seja, ser longânimo, você estica ao máximo para poder andar 2 milhas da outra face. Mas isso é muito difícil, não. Então vai viver o amor do tipo de Deus. Eu penso assim, todas as vezes que a gente acha difícil demais, então significa que a gente bebeu pouco do amor de Jesus na nossa vida. Significa que ainda não entendemos o perdão e o amor profundo que Jesus tem por nós. Porque quando a gente olha para a santidade de Deus e a gente vê a miséria que a gente fala, como assim Jesus me amou? Não tem como eu negar amor para o Alisson. Porque Jesus me amou num estado caótico.
E Jesus olhou para mim e me amou. Não tem como eu olhar para o meu irmão, olhar até para aquele que ainda não aceitou Jesus, ainda não é um irmão na fé, mas aquele que necessita da graça de Deus, necessita da salvação. Não dou conta de olhar para ele e não ver ele com os olhos de amor. Exatamente isso que você falou, porque nós temos uma necessidade de ser aperfeiçoados em amor todos os dias. Sim. Porque nós não amamos no tipo de Deus, igual você falou, né? Esse amor ágape. E se a gente tiver essa descrição aqui toda que tem nesse capítulo, e não só nesse capítulo, mas tudo que a Bíblia vai falar em relação à conduta de Deus, à conduta de Jesus, a gente vai entender que o amor é muito além daquilo que a gente entrega. É muito além daquilo que eu consigo sentir ou daquilo que eu consigo demonstrar. Então a gente vê o quanto a gente precisa ser aperfeiçoado nesse amor até que todos esses atributos descritos aqui a gente consiga amar com eles. Então a gente até falou, né, no GC passado em relação à mulher, né, adúltera, que em relação a ter caído no pecado de adultério e que iriam apedrejar ela. E se a gente entende o tamanho do amor de Jesus para aquela mulher ali, a gente entende que a gente precisa de muito para chegar nisso. Então, se ele é paciente, é porque ele consegue lidar com a nossa falta de amor muitas das vezes. Então, tem até uma música que eu gosto muito, que fala que ele fala, dentro de mim há por ti um amor imaturo, mas que mesmo sendo imaturo ele não deixa de ser amor. E muitas vezes a gente precisa entender que o nosso amor realmente é imaturo. Até Paulo vai terminar aqui, né, no capítulo falando que quando eu era menino eu falava como menino, eu sentia como menino. Então se a gente entende que a gente tem um amor imaturo, a gente entende que precisa amadurecer esse amor. Até que a gente tenha um amor ágape, o amor que é da forma de Deus. E que a gente só consegue amar como Deus ama quando nós estamos próximos dele. Sim. Quando nós bebemos dessa fonte que é o próprio amor. Então, de nós não vai sair um amor genuíno. De nós não vai sair um amor perfeito. Mas quando mais próximos nós estamos de Deus, mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós extraímos esses atributos da parte de Deus. E que são presentes. Deus quer que nós tenhamos cada um desses atributos. E estão nele. Então, se a gente quer buscar esses atributos, que a gente vai buscar da fonte verdadeira e genuína, que é Deus, que é Jesus. Para que a gente venha ser aperfeiçoado no amor e que a gente venha amadurecer o nosso amor por Ele, a cada dia, por Deus e pelo próximo, né? Sim. E o amor, gente, em todas as relações, na igreja, com Deus, com as pessoas, com o cônjuge, com a família, com o filho, com o pai, com a mãe. Todo o amor que Deus quer que a gente viva é o amor do tipo de Deus. Do mesmo jeito que a alegria precisa ser da alegria do tipo de Deus. Deus, ele tem um jeito certo, é a paz que excede o entendimento. Ou seja, todos os atributos de Deus, Ele quer que a gente viva como buscando nele nessa fonte. Porque um amor natural não é o suficiente para amar aquele que nos maltrata. É verdade. Nas minhas pesquisas Tô só nos sobre o amor, né? É um tema bem amplo, né? Que dá pra gente abrir vários leques. Mas na literatura de origem grega existem 3 tipos de amor, que a gente até trata quando vai falar sobre amor na Bíblia, né? Que é o filéu, o filia, o eros e o ágape, né? Então talvez essa compreensão até ajude a gente, né, a entender um pouco mais o amor. Então a gente tem o eros, que é o tipo de amor romântico, de atração entre homem e mulher, de relacionamento, casamento e coisa e tal. O filia, filéu, que é o amor entre amigos, é o amor de convivência, fraternal, o amor familiar, o amor, né, de consideração. E o ágape é o amor de Deus, é o amor perfeito, né? O amor incondicional, é o amor sem condições, o amor de Deus que nos amou mesmo sem a gente merecer. O amor, né? O ágape está totalmente ligado à graça infinita de Deus, ao impressionante, infinito, ousado amor de Deus, né? E aí eu queria citar Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, ou o elo da perfeição. Ou seja, primeiro, toda a nossa ação de amor está totalmente ligada à ágape. Totalmente ligada ao, né, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amem como o Senhor os amou. E segundo, o amor é esse elo da perfeição.
né? É esse crivo de amor que vem de Deus, que nos conduz ao aperfeiçoamento até aquele grande dia onde nós não teremos apenas uma visão encoberta ou algo que parece, como diz em 1 Coríntios 13, né? Só um reflexo obscuro. Não veremos, né? Agora conhecemos em parte, mas conheceremos esse amor plenamente. Amém. Glória a Deus. E para fechar isso tudo sobre o amor, a gente tem aqui: o amor é benigno, ele é paciente. E o amor não é, a gente já leu aqui, mas eu quero reforçar, ele não é ciumento, não se ufana, não se ensoberbece, não conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça e se alegra com a verdade. E aí agora a gente vem, o que o amor faz? O amor faz, ele é assim, ó, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor, ele não tem fim, não existe isso. Acabou o amor aqui no meu casamento, acabou o amor aqui com esse irmão da fé. Não existe isso sobre o amor certo, o amor perfeito, o amor do tipo de Deus. O amor do tipo de Deus é uma fonte inesgotável. Então, se falta amor, busca na fonte. Amém? Para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, porque Tu és bom. Muito obrigada, Senhor, porque a Sua palavra nos confronta, nos conserta, nos ajusta. Nós possamos amar do jeito certo, amar com amor do tipo de Deus, para que possamos reger todas as nossas relações baseados na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é viver um amor que o Senhor nos derramou ali na cruz do Calvário. Um amor incondicional, um amor bom, benigno e paciente. Em nome de Jesus. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar.